Eu sempre achei que já tinha visto de tudo nessa vida, mas nada me preparou para aquele dia. Uma entrega simples, um sorriso inesperado. E de repente, tudo o que eu achava que entendia sobre mim virou outra coisa. Essa história é sobre medo, coragem e a escolha mais difícil da minha vida. Eu já entreguei gás em todo tipo de lugar. Casa com cachorro solto, beco sem saída, gente que trata a gente como invisível. Mas naquele dia, naquela rua esquecida no fim do bairro, eu não esperava nada. Só mais um bujão nas costas, o calor grudando na pele e a mente contando os minutos para acabar o turno. Toquei a campainha e esperei. O portão abriu devagar e foi aí que tudo começou a sair do eixo. Boa tarde, ele disse calmo. Boa, respondi, evitando encarar. Pode deixar aí mesmo, na varanda. O dinheiro tá trocado. Desci da moto, coloquei o botijão no lugar. Ele voltou com as notas dobradas, limpas. Me entregou com um leve valeu. Eu assenti. Era para ser isso, um serviço, nada além. Mas aí ele soltou. Quer uma água? O sol hoje tá desumano. Quase recusei por instinto. Homem não oferece água para entregador. No máximo, um aceno. Mas ele já tinha virado as costas, foi buscar. Voltou com o copo, estendeu, peguei, bebi, e ele ficou ali, parado, encostado, como se tempo não fosse problema. Você entrega sempre por aqui? Nunca te vi. Rota muda, hoje caiu aqui. Ah, é que eu sempre peço gás, normalmente vem um senhor. Raimundo, eu acho. Ele tá de folga, tô cobrindo. Ele assentiu, observando. Eu já queria ir embora, mas ele continuou. Deve ser puxado, né? É. Silêncio, mas não um silêncio ruim. Um silêncio que dizia mais do que conversa fiada. Voltei para a moto, ele ainda estava parado no portão quando dei a partida. Olhei pelo retrovisor. Estava lá, olhando para o céu com o copo vazio na mão. Aquilo me perseguiu pelo resto do dia. O jeito dele, o copo, o silêncio. Eu tentava ignorar, mas era como formiga entrando pela gola da camisa. Incômodo que não dá para fingir que não existe. 15 dias depois, bati o olho na rota e vi o endereço. O mesmo, final de rua, Casa Azul. Quando cheguei, ele abriu o portão antes mesmo de eu tocar. Sabia que era você, disse, sorriu. O gás já estava ali, pesado como sempre, mas o que pesava mesmo era o que eu sentia. Uma mistura de pressa e vontade de ficar. Tá cozinhando para batalhão? Perguntei meio rindo. Faço uns salgados para vender e sopa 2 vezes na semana para um projeto do bairro. Legal. Tem coisa que gasta gás que você nem imagina. Mas melhor nem falar. Ele riu. Eu também, sem querer. Coloquei o bujão, ele ficou ali, perto. Você sempre foi entregador? Desde os 18. Curioso, você parece mais. Mais o quê? Ele sorriu de leve. Mais do que só entregador. Sei lá, tem algo em você. Fiquei sem reação. Ninguém falava assim comigo. Não ali. Não nesse mundo onde a gente só é o que carrega. Ele estendeu de novo um copo. Já virou tradição, disse. Peguei, bebi, tentei disfarçar o nó na garganta. Qual seu nome mesmo? Alex. Sou Bruno. Aperto de mão. Firme, quente, demorado. Valeu pela entrega, Alex. Se precisar, chama. E não é só pelo gás. Fiquei parado, portão se fechando devagar. Copo ainda na mão. Subi na moto. Fui embora com a cabeça em outro lugar. No dia seguinte, encontrei o copo na mochila, simples, transparente, com uma marquinha de dedo. Enfiei de novo lá no fundo, como quem esconde evidência de um crime que nem sabe se cometeu. No fim de semana fui pro bar com os meninos. Risada, cerveja, futebol. Mas minha cabeça não estava ali. Estava longe, numa varanda com cheiro de bolo, com alguém que me olhou diferente. João gritou da mesa: Tá caladão, Alex? Arrumou namorada e não contou pra ninguém? Rui forçado. Se fosse isso, eu estava mais animado. Mentira. Estava cansado, sim, mas não era o corpo. Era a cabeça. Era o medo. Medo de estar sentindo algo que eu nunca senti. E mais ainda, medo do que esse sentimento podia causar no mundo onde eu vivo. A semana passou arrastada. Entrega atrás de entrega, moto no sol, buzina, campainha. Mas era como se tudo estivesse em segundo plano. A cada parada, cada rua estreita, cada vez que minha mão tocava o metal quente do bujão, o rosto de Bruno voltava. Não dava para explicar. Era mais que memória. Era presença. Na sexta, a rota mudou de novo. Última entrega, a Casa Azul. Suspirei fundo, não tinha desculpa. Era só trabalho. Cheguei. Ele abriu sorrindo. Tá virando rotina, hein? É o que tem para hoje, respondi, tentando manter leve. Dessa vez ele me chamou para entrar. Só um café, segundo ele. Tem bolo também, sobrou da encomenda, entrei, sentei, fingi calma. Falamos de coisas simples, trânsito, calor, preço do gás, mas o ar carregava outra coisa. Não era tensão, era expectativa. Quando peguei a xícara, nossas mãos se encostaram de novo, rápido, mais forte. Eu recuei. Ele não.
Você parece sempre na defensiva, comentou. Talvez seja o costume. Costume de quê? Fiquei em silêncio. Ele não insistiu, só olhou, olhar que não cobrava, mas também não deixava passar. Fiquei pouco. Me despedi, tentando parecer normal. Ele segurou meu braço antes que eu saísse. Alex, se quiser conversar de verdade algum dia, tô aqui. Voltei para casa com aquilo martelando. Conversar de verdade. Como? Se nem eu sabia o que estava sentindo. No sábado, decidi devolver o copo. Era desculpa, mas era o que eu tinha. Ele atendeu rindo. Sabia que você ia voltar com esse copo. Quer entrar? Dessa vez não resisti, ficamos sentados perto. Ele falou da avó, da venda dos doces, 2 planos de abrir um espaço só dele. Eu ouvi. Cada palavra dele parecia empurrar um tijolo dentro de mim. Quando fui sair, ele perguntou: Você tem medo? De quê? De sentir. Parei, mas não respondi, só saí, mas dessa vez saí devagar. Na segunda-feira, o clima na cooperativa estava estranho. Zé e Tonho cochichavam. Quando passei, escutei: Tá diferente, hein, Alex? Andando leve, sorrindo. Fingi que não ouvi, mas o estômago revirou. Mais tarde, Tonho deixou escapar. Falaram que viram um cara de bicicleta saindo da tua casa. Domingo engoli seco. Amigo meu, trouxe um doce. Zé riu, daquele jeito venenoso. Se for bom, traz pra gente também. Tentei sorrir, mas o sangue já estava quente. O resto do dia foi pesado, mais pelas palavras do que pelo gás. No fim do expediente, parei na porta de casa e vi Bruno encostado na bicicleta, segurando um pacote. Trouxe brigadeiro, fiz demais, entregou. Sorriu, como se nada estivesse errado, mas dentro de mim estava. Você tá maluco? Alguém te vê aqui? E daí? Ele ficou sério. Tá com vergonha de mim? Não é isso. Então é o quê? É o mundo, é o que vão falar. Ele respirou fundo. Então você vai deixar eles decidirem o que você sente? Não respondi. Ele foi embora sem dizer mais nada. Fiquei ali, parado, pacote na mão, mente em caos. Na terça, não falei com ninguém, fiz as entregas no automático, mas o tempo todo pensava: se eu tiver que escolher entre o medo e ele, eu escolho o quê? Na quarta, não aguentei. Voltei na casa azul, ele abriu surpreso. Voltei. Ele não disse nada, só me puxou para dentro. Sentamos em silêncio. E foi ali, sem palavras, que tudo mudou, porque mesmo sem dizer, eu entendi que fugir só me afastava de mim mesmo. Na quinta, o calor era insuportável. O tipo de dia em que a camisa gruda no corpo antes do meio-dia e até a sombra parece quente. Recebi a mensagem de Bruno no meio de uma entrega. Quer tomar um café? Só nós dois, sem pressa parei a moto. Li de novo. Respondi: Bora! Marcamos num café afastado, do outro lado da cidade. Pequeno, escondido, discreto. Cheguei primeiro, coração acelerado, mãos suando. Quando ele apareceu, sorrindo como se nada no mundo pesasse, e eu soube, não tinha mais volta. Conversamos pouco no começo, perguntas simples, respostas seguras, mas aos poucos o silêncio virou espaço, e dentro dele a verdade apareceu. Ele falou dos medos dele, eu falei dos meus. Pela primeira vez eu disse em voz alta: Tô cansado de fingir que não sinto. Ele não respondeu, só encostou a mão na minha. Foi ali que aconteceu o primeiro beijo, leve, calmo e ao mesmo tempo tão forte que desmoronou o que restava de defesa. Saímos andando devagar, já era noite. Na porta do café, ele olhou para mim e perguntou: Você tá pronto para viver isso? Fora daqui? Não respondi, mas também não soltei a mão. No sábado, depois da última entrega, passei na casa dele, sentamos no quintal falando besteira, dividindo um refrigerante barato. Tudo parecia leve, até que ele disse: Tem vizinho te olhando, você tá com medo? Balancei a cabeça. Tô aprendendo a não estar. No domingo tomei coragem, fui até a casa da minha mãe. Ela estava na cozinha. Eu sentei quieto, ela nem olhou, só falou: Desembucha, Alex. O que tá entalado aí? Respirei fundo, disse de uma vez: Tô saindo com um cara. O nome dele é Bruno Silêncio. Ela desligou o fogão, pegou um copo d'água, sentou de frente para mim. É ele que tem vindo aqui de bicicleta? Assenti. Ela sorriu, pequeno, quase triste. Já ouvi falar dele no bairro. Pessoal comenta. Mas quem mora com o coração apertado é você, não eles. Se é ele que te faz sorrir, então só cuidado com o mundo, porque ele ainda não aprendeu a amar direito. Chorei em silêncio. Ela segurou minha mão. Não se esconde, filho, já basta tudo que a gente tem que engolir para viver. No dia seguinte, Bruno apareceu na minha calçada. Trouxe bolo. Conversamos um pouco. Ele perguntou, olhando de canto: Ela sabe? Sabe. E? Ela continua sendo minha mãe. Ele sorriu, alívio escorrendo no rosto. Ficamos ali de pé sem pressa, a rua cheia de gente, como sempre. Ouvimos a panela da vizinha, o grito das crianças. Foi ali que decidi. Bruno, oi, vem cá.
Puxei ele pela camisa e beijei, ali mesmo, na frente de casa. Alguns olharam, outros disfarçaram. A vizinha da frente fingiu que regava a planta. Ele se afastou surpreso. Você tá maluco? Tô não, só tô cansado de fingir. Na segunda, cheguei na cooperativa. Desci da moto, tirei o capacete. Júnior, o fofoqueiro, não perdeu tempo. E aí, Romeu, cadê sua Julieta? Risos, gritos abafados, a velha gozação. Olhei pra ele, firme. Tá lá em casa, mas o nome dele é Bruno. O riso parou. Um silêncio pesado caiu. Alguns engoliram seco, outros desviaram o olhar. Foi Beto, o mais velho, quem quebrou. Tá certo, felicidade não escolhe rosto. Dei um tapa leve nas costas dele. E bujão também não se carrega sozinho. Bora trabalhar, cambada! Risadas sinceras misturadas com olhares de confusão. Mas pela primeira vez eu não fugi. Naquele mesmo fim de tarde, Bruno me esperava sentado no muro. Subi, encostei e beijei. Sem pressa, sem medo, sem desculpa. Algumas janelas se abriram, algumas línguas provavelmente também. Mas eu já não sentia vergonha. Sentia só isso. Paz. Nos dias seguintes, tudo continuou igual. Mesmas ruas, mesmos barulhos, mesmos rostos, mas dentro de mim alguma coisa tinha mudado, e não era pequena. Na cooperativa, alguns continuaram com piadinhas, outras sumiram. Tonho passou reto umas 3 vezes, Zé fingiu que não me via, e eu deixei. Não precisava provar nada. Minha paz não dependia mais da cara dos outros. Bruno também mudou pouco, continuava leve, sem forçar nada. Só aparecia, me olhava como quem dizia, tô aqui no teu tempo. Mas agora era meu tempo também. Na sexta ele apareceu na cooperativa, trouxe 12 para vender como sempre fazia no bairro. Ficou do lado de fora, bicicleta encostada. Beto foi quem notou primeiro. É o moço do brigadeiro? Assenti. É ele. Fui até o portão, peguei um doce e paguei na hora. Ficamos ali trocando 2 palavras, até que João, o mais novo da firma, chegou por trás. Vocês estão juntos mesmo? Segundo, sem ironia, olhei firme. Tamo e tá tudo certo. Ele deu de ombros. Se for amor de verdade, quem sou eu para falar algo? Voltei para o depósito com um nó na garganta, mas era outro tipo de nó, de alívio. No sábado, Bruno me chamou para ajudar na entrega de marmitas da sopa comunitária. Fui, pegamos a caixa, saímos de rua em rua. Criança na janela, vó na cadeira de rodas. Bruno entregava como quem dá presente. No fim da rota, já exaustos, sentamos num banco perto do campo de terra batida. Ele abriu uma garrafinha de água, passou para mim. Cansou? Cansa, mas é o cansaço bom. Silêncio breve. Depois ele disse, você se arrepende? Balancei a cabeça. De quê? De ter deixado todo mundo saber. Respirei. Me arrependo de ter demorado tanto. Ele sorriu. Aquele sorriso simples, que não cobra nada. No domingo fui com ele até a feira, mão na mão, sem esconder. Alguns olharam, outros ignoraram. Uma senhora murmurou algo baixinho, mas a vida seguiu. E isso foi o que mais me surpreendeu. O mundo não parou, não desabou, não queimou em protesto, porque a verdade é que o mundo nem sempre liga para nossa dor, mas também cansa de manter o ódio. Na segunda, minha mãe me chamou em casa, sentou na varanda tomando café. Soube que você beijou o rapaz na feira. Assenti. E aí? E aí que agora sei que meu filho tá vivendo. Antes você só sobrevivia. Ela deu um gole no café. Vai ser fácil? Não, mas tem gente que nunca vai saber o que é amar sem vergonha. Você já sabe. Abracei ela, apertado, como quem agradece por ter onde voltar. À noite sentei com Bruno no quintal. Ele deitou com a cabeça no meu ombro. Ficamos ouvindo rádio velho falando besteira. E em algum momento ele soltou. Você acha que um dia isso aqui vai ser comum? O quê? 2 caras juntos, na calçada, sem medo. Demorei para responder, mas quando falei foi com certeza. Para mim, já tá sendo. No outro dia subi na moto, gás no baú, rota na mão, mas o peito leve, mais leve que nunca. Passei pela mesma rua de sempre, vi as mesmas pessoas, mas agora o olhar delas não me paralisava, porque quem anda com verdade não precisa de esconderijo. Bruno me mandou mensagem, vai passar aqui hoje? Respondi, vou sempre, e fui, porque coragem, descobri, não é barulho. É constância, e naquele fim de tarde com a cidade quente e o corpo cansado, eu descobri que viver em paz não era luxo, era direito. Os dias seguintes foram silenciosos por fora, mas intensos por dentro. O bairro continuava barulhento, os vizinhos continuavam vigiando com os olhos e falando com as entrelinhas. Mas agora nada disso me fazia voltar 2 passos atrás. Bruno e eu criamos um ritmo nosso, entre as entregas e os doces, entre o gás e o café coado. Era simples, mas era real. Ele começou a aparecer mais. Às vezes me esperava no fim do expediente só para andar comigo até em casa. Às vezes me deixava um bilhete preso na moto. Lanche pronto, tô te esperando.
Na cooperativa, o assunto foi esfriando. Ainda tinha um ou outro olhar atravessado, mas ninguém ousava dizer mais nada. O silêncio deles era mais suportável do que a hipocrisia barulhenta. Um dia, no fim da rota, sentei com Bruno num banco perto da quadra. As crianças jogavam bola, os meninos gritavam gol como se fosse final de Copa. Ele comentou: Nunca pensei que isso fosse acontecer na minha vida, alguém andando comigo na rua sem medo. Nem eu. Ficamos em silêncio, mas era aquele silêncio bom, de quem já não precisa se explicar. Naquela mesma semana, Bruno me chamou para uma reunião na escola do bairro. Queriam montar uma pequena feira comunitária com vendas, apresentações, aulas de reforço. Ele estava envolvido. Quero montar uma banquinha de doces e talvez, se você quiser, contar sua história também. Franzi a testa. Contar o quê? Sobre a cooperativa, sobre o que você viveu, como é ser um cara do bairro, trabalhador que decidiu ser quem é. Fiquei quieto, não porque não queria, mas porque nunca pensei que minha história servisse para algo além de mim mesmo. No dia da feira, vesti a farda da cooperativa. Levei 2 bujões vazios só para ilustrar. Falei pouco, mas quando terminei, uma mulher se aproximou com o filho adolescente ao lado. Ele nunca quis conversar com ninguém, mas hoje te ouviu de verdade, obrigada. Engoli seco. Bruno me abraçou, não disse nada, mas não precisava. Depois disso, a gente começou a ser chamado para outras reuniões, rodas de conversa, projetos pequenos, nada grande, mas tudo real. Uma tarde, deitado na grama do campo, Bruno soltou: O mundo ainda tenta calar a gente, mas quando a gente vive alto, ele escuta. Assenti. E quando escuta, entende que a gente não vai mais se esconder. O mais surpreendente não foi o bairro ter aceitado, foi eu ter aceitado, ter parado de me culpar por sentir. Um dia, voltando da cooperativa, parei na vendinha da esquina. Dona Neuza, que sempre foi direta demais, me entregou o troco e falou: Se for para você continuar sorrindo assim, que esse moço fique por muito tempo. Sorri. Tô fazendo o possível. Bruno ria quando eu contava essas histórias, mas por trás do riso, dava para ver que ele também carregava alívio, porque não é fácil viver onde o simples ato de amar é visto como desafio. Numa noite de domingo ficamos sentados na calçada, ele com o rádio pequeno ligado, eu encostado no muro, o céu escuro, o som de panela de pressão vindo da vizinha. Ele falou: Você ainda tem medo? Pensei um pouco. Tenho, mas agora ele não manda em mim. Ele encostou a cabeça no meu ombro. Sabe o que é mais bonito nisso tudo? O quê? É que ninguém pode tirar o que a gente construiu. E era isso, podiam olhar, falar, rir, cochichar, mas o que a gente tinha não cabia mais no bolso do medo, nem no silêncio dos outros, porque quando o amor deixa de ser segredo, ele vira lar. E a gente, finalmente, estava em casa.